Bom dia, meus amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Ontem deu uma chuvinha boa aqui à noite. Eu vi só comer, depois não vi mais nada. Mas agora tá, calor tá aí. O solzão tá bem claro. Deus abençoe vocês. A vocês não, nós todos, né? Que Deus nos fortaleça, nos dê saúde e paz. Estamos aqui para mais um vídeo. Arrumar as coisas aqui que bagunçou bem aqui. Como é que. Então, eu agradeço a vocês pelo carinho, pela amizade. Eu estava olhando, tem pessoas que quando eu gravei o primeiro vídeo estava. O primeiro eu não lembro, mas no segundo eu lembro. É uma Irene Agostinha. Desde o primeiro vídeo eu lembro dela. Ainda porque eu estava gravando ainda a história da minha vida, dando testemunho da minha vida. Eu lembro também lá da Angola, no primeiro vídeo, a Camila Dino, ela enviou uma solicitação de amizade. Não, ela nem enviou a solicitação de amizade. Eu não sei como ela entrou. E aí, desde lá pra cá, a gente conversa. No primeiro vídeo, eu lembro que a primeira coisa que ela perguntou se eu era cristão. Eu falei que sim, mas até aí, o primeiro vídeo eu falava só de Bíblia. E ela está comigo até hoje, permanece firme, ela, a irmã Irene Agostinho. Que eu lembro assim do primeiro, foi só elas duas mesmo. E a Maria José, Zezé, essa me acompanhou então desde o primeiro vídeo, foi a Zezé que me incentivou, o nome dela é Maria José, a gravar, a fazer esse vídeo. Eu contei para ela, contando para ela, conversando um dia pelo zap, um dia não, foi muitos dias, eu contando minha história, só que tá mais do que está no, no meu vídeo, eu contando para ela, eu falei, olha, porque você não grava e faz vídeo. Aí eu falei, não. Eu já tive oferta uma vez para escrever um livro, não, de orientação de oferta, e não deu certo. E também teve uma pessoa que ofereceu, ele era parente da esposa de um dos meus pastores da segunda igreja. Ele é parente da esposa dele. Ele ofereceu fazer um vídeo comigo, uma mini novela. Só que o jeito que ele queria fazer não deu certo. Eu falei, não, assim eu não quero não. É parece muita coisa que não tem nada a ver, né? Aí eu não quis. Então foi essa Maria José, que eu chamo ela de Zezé, nós aqui da família, nossa prima, chamo ela de Zezé, ela que me incentivou. E as primeiras pessoas que, depois da Camila, da Irene Agostinho, que apareceu, que se inscreveu, foram pessoas que ela falou com ela, são parentes do esposo dela, amigos dela da cidade de Barreiro. Então, foram as primeiras pessoas. E eu lembro da primeira mensagem, foi a Camila, e depois a Marilene Agostinho. E ela permanece até hoje. Aí as outras foram chegando devagarzinho. Eu estou falando essas que foram as primeiras. Então, são três pessoas que me incentivaram mesmo. A Zezé, porque pelo incentivo de gravar o vídeo, né? Quando eu acabei de gravar minha história, eu falei agora, pensei. Ela perguntou também, olha, está fazendo o quê depois que você acaba?
Falei, não sei. Aí eu falei, Deus sabe. Aí quando eu estava gravando o último, eu pensei, porque a Bíblia é minha história, faz parte da minha vida, é a história de toda a humanidade. Por que não continuar? Então eu continuei. Nos vídeos eu já fechei pelo menos a metade da Bíblia. Aí eu tive assim, coloquei no meu coração, fazer toda a Bíblia, todo dia um versículo da Bíblia, até fechar a Bíblia. E nós estamos aqui, para que nós chegamos na metade não. Mas lá, se Deus permitir, no final do ano 2023 a gente está fechando ela. Talvez antes. Porque é todo dia um capítulo da Bíblia. E eu já o pastor da igreja, por que eu não faço pregações? Aí eu falei, por enquanto meu propósito é fechar a Bíblia, depois Deus vai me orientar. E aí nós vamos seguir. Enquanto Deus permitir, eu estiver que está aqui, nós vamos falar do amor de Deus. Eu não falo, vou deixar mais pela vez claro, eu não falo de religião. Eu falo do Deus Altíssimo. Religião, religiosidade, Deus não agrada, Ele agrada pessoas que servem Ele, Espírito e verdade. Nós não viemos aqui para julgar, para condenar, nós somos também, estamos esperando um julgamento. Nos últimos dias que Jesus Cristo vai nos julgar. Nós estamos aqui para orientar e ajudar as pessoas. Como eu fui orientado, e tenho orientação até hoje, então nós vamos falar do amor de Deus quando eu estiver aqui. E uma coisa que eu não vou deixar de falar, a última profecia da Bíblia, Jesus Cristo está voltando. Vocês vão, talvez, já receberam, todo dia se fala que é verdade. Lembrança. Estou lembrando que Jesus Cristo vai voltar. Não se fala mais nas igrejas. Pouco se fala. Não se prega mais perdão, conserto, arrependimento. E não se fala mais na volta de Cristo. Então vocês vão ver todos os dias que eu gravo um vídeo. Vamos lá para o vídeo de hoje. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela noite de repouso, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por óbvio também. Ignorância que eu fiz, que eu posso fazer que agradou, Senhor, perdoa-me. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 8 e 12. Também no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. A vontade do Senhor seja feita. Amém e amém. Irmão, profeta Isaías, capítulo 26, versículo 8 e 9. E conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E conservará em paz aquele que está com a mente firme no Senhor, porque nós confiamos no Senhor, por isso nós estamos firmes, pelas promessas dele, pelo amor dele, pela grandeza dele. Ele conservará firme, conservará em paz a qual nós que estamos firmes nas promessas do Senhor. Versículo 9. Versículo 12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Deus nos dá a paz, porque tudo o que tem nesse mundo, tem nessa terra, tudo que nós temos, foi Deus que fez todas as nossas obras. Ele que nos dá força para realizar. Essa é a mensagem do livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 8 e 12. Vamos agora para 2 Samuel. Hoje nós estamos fechando 2 Samuel. Amanhã estaremos no 1 Reis. 2 Samuel, capítulo 15, rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Nós vimos que Davi matou o irmão.
Absalão matou Aminon, seu irmão, porque cometeu incesto por Tamar, filha, irmã de Absalão, irmã também de Aminon. Absalão mata o irmão e corre para o reinado para outro reinado, outro rei. E voltando de lá, ele fica lá 2 anos, voltando, ele agora comete uma rebelião. Isso tudo Deus falou com Davi quando ele pecou com Batseba. O que você fez no oculto, eu vou fazer para todo Israel ver. Davi cometeu um adultério em oculto. Pensou que ninguém estava vendo, só ele mesmo em Batseba. Mas Deus estava vendo. O povo de Israel não estava vendo nosso pecado, nossos erros, que nós estamos fazendo às escondidas. Não está em oculto, não. Deus está vendo todas as coisas. Aonde você está, Deus está. Então, Davi fez o que Deus fez na presença de todo Israel. Deus falou também com ele que o pecado dele foi perdoado, ele não morreria por causa daquele pecado, mas teria uma consequência. O meu pecado, teu pecado, daí é arrependimento, confissão do pecado. Deus esquece de, mas tem as consequências do nosso erro. Nosso pecado tudo tem consequência. E Deus falou com Davi que o que ele fez ao povo Deus ia fazer na frente de todo Israel. Ou de todo mundo. E que a espada jamais afastaria da casa dele. Absalão matou seu irmão, porque cometeu incesto. Salomão, para tomar posse do reino, matou o irmão. E assim foi. O que Deus falou aconteceu. A promessa de Deus na nossa vida, ela acontece. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Deus corrigiu Davi, porque um coração de Deus falha, ele errou. O erro que Deus mostra de Davi e as consequências dos erros, Deus mostrando para nós que nós não devemos errar por causa do erro, para que não haja as consequências. Deus mostrando na Bíblia que todo pecado tem sua consequência. Não está aqui o adultério de Davi para a gente criticar, para a gente ficar falando nas esquinas, mas para que a gente não faça mesmo, porque tem consequências. As consequências para Davi foi ruim. Ele perdeu o filho de Batseba, o filho dele do adultério morreu. A filha dele foi envergonhada. Ele foi envergonhado perante o povo de Israel. Tudo tem consequência. Então, por isso, as escrituras estão aí, para nos mostrar que nossos erros têm consequência. Quando nós vemos Israel, Judá, o povo de Israel, o povo de Judá, sendo novamente escravos, tem muitas partes da Bíblia onde é pedido pelos inimigos, porque eles obedeceram, resolveram não obedecer a Deus, afastar Deus, de se tornarem idólatras, mentirosos, falsos, caneadores. Teve consequência o erro dele. A escolha dele teve consequência. Escravidão. Nossos erros também têm consequência. Uma mentirinha tem uma consequência. Tudo que você faz que vergonha o nome de Deus tem essa consequência. Para todos nós. Vamos ler alguns capítulos, alguns versículos. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e se levantava pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta
Isso seria que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, porque amava Absalão, assim, ele dizia: de que cidade é? És tu, dizendo ele, uma das tribos de Israel, é teu servo. Então só lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, que me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe se fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para reclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava dele e o beijava. Nós vemos aqui essa astúcia de Salomão para tomar o reino do seu pai. Você olha hoje, no tempo da política, o que nós vemos? Promessa, presente, abraço, beijo em crianças sujas, não estou falando de errado, mas crianças sujas, toda pegada, chega ali, abraça, beija, beija o velhinho, os mendigos, faz promessa, 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 e não sai daquilo. Vem as eleições e nós não vemos nada se concretizar das promessas. Agora, nós estamos falando dos candidatos. Agora eu vou falar de nós. Nós vendemos por presente, muitos. Vende seus votos por presente. E depois fica criticando o governante. Se você estivesse lá no lugar dele, será que você fazia o mesmo? Será que você faria como você fala? Que Absalão aqui estava criticando o rei, o pai dele, por causa de onde ganhando pessoas com mentira. Será que se você fosse um vereador, você faria tudo como você propôs? Se você fosse um prefeito, sei lá o que fosse, você faria? Vamos lá, meu. Eu não sei, no rei era diferente, mas hoje o presidente precisa da aprovação do Senado, dos deputados federais, estaduais, os governadores, mesma coisa, os prefeitos, a mesma coisa, o vereador, vamos pôr na classe mais baixa. Ele faz promessa. Para o projeto dele ser aprovado, depende da assinatura do prefeito e depende também da maioria dos deputados apoiar. Então são promessas, talvez eles não são nem culpados, tão culpados das promessas que ele faz não vir. Mas tem também a sujeira, né? Não diz. A compra, a venda, o superfaturamento. Será que se eu estivesse lá, eu não faria o mesmo? Se fizer, é pecado, é roubo. Então, aqui, Absalão está querendo roubar o reino do seu pai. Promessas que ele não podia cumprir. Assim. E aqueles que voltaram, vieram, deixaram de seguir Davi, o rei que estava na época, que vendeu a Absalão errado. Roubo também. É assim, desde a fundação do mundo. Então, Absalão, quando ele faz ali o motim, Davi foge. Com medo de Salomão, não. Para não machucar, não ferir o povo, a família de Israel. Para não haver guerra entre irmãos. Talvez ele preferiu fugir. E ele sabia que aquilo era consequência do pecado dele. Que Deus ia dar uma resposta. Quando ele vai fugindo,
ele fala para o sacerdote, leva a arca novamente para Jerusalém. Porque se eu achar graça perante o Senhor, eu voltarei, te verei aí. Davi, ele tinha certeza, quase certeza que, como Deus falou com ele, Deus cumpriu. Ele sabia que eu não vou lutar para não matar muita gente, para não haver derramamento de sangue. É melhor fugir. Vou deixar a arca. Deixou a presença de Deus e foi sem ela. Não sabia que a presença de Deus estava com ele. Mas a arca não estava. Mas eles pediam, havia uma noção que fala, Senhor, tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. Ele sabia que aquele pedido foi concretizado. Ele foi sem a arca, mas a presença de Deus estava com ele. E ele falou para o profeta, se eu achar graça, perante o Senhor eu voltarei e servirei diante da arca. Ele sabia que ia voltar. Era uma certeza que ele tinha. A fé, quer dizer, a fé de Davi. E ele volta. Ali, Absalão reúne seu povo, os anciãos, os conselheiros, e um dá conselho como ele fazer. Ele faz, é onde cai no erro. Muitas vezes o conselho, irmão, não é bom. Mas Absalão, ele precisava. Ele foi derrotado por causa da arrogância dele, da traição. Lembra Davi quando foi rei, quando Deus entregou Saul 2 vezes, quando era fugitivo? Davi, o Senhor entregou ele 2 vezes, Saul na mão dele. Ele não matou, ele tinha tudo para matar Saul. Mas não, ele não matou, ele poupou a vida. Porque sabia que era um dia do Senhor. Absalão fez tudo o contrário do que o pai fez. Talvez, ele conhecendo a história do pai, sabendo, talvez ele já estava vivo nessa época, que existia não existia não, mas talvez ele sabia dessa história do pai, mas ele fez tudo o contrário. Davi não tocou no ungido do Senhor, mas Absalão queria matar o ungido do Senhor, do próprio pai. Todos nossos erros têm consequências. Os erros de Davi teve consequências. Não foi a morte, mas teve. O erro de Absalão teve a consequência. A consequência drástica. Sim. Quando saiu para a guerra, Davi não foi, mandou o soldado, mandou o povoado de Absalão. Mas ali foi o fim de Absalão. Ele morreu na guerra. Todo erro tem consequência ruim. Para Absalão foi péssimo a consequência do erro dele. A traição, o homicídio. Essa é a mensagem do livro de 2 Samuel, capítulo 15. Amanhã estaremos no livro de 1 Reis, capítulo 3. Vamos orar. Soberano, glorioso, eterno Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça. Obrigado por mais um vídeo, obrigado por cada um, Pai, que está junto comigo, cada família, cada pessoa, Pai. Eu peço, Senhor, para que os abençoe, fortaleça, conceda uma quarta-feira de bênção, de vitória, de alegria, de paz, saúde, Pai, portas abertas, restauração de lar. Que a paz do Senhor venha reinar no lar de cada um dos teus filhos. Abençoa, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. A paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Zói. Boa quarta-feira. Boa noite de repouso. E desejar o meu abraço. Jesus te ama, eu também te amo. Jesus Cristo está voltando, irmão. Jesus te ama. Eu também te amo. Essa é a última conversa que você cumprir. A volta do Rei da Glória. Amém.